fizemos aqui. Vamos lá, o tema de hoje é: exerça a sua autoridade espiritual. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, fale para a pessoa que está ao lado, diga: exerça a sua autoridade espiritual. Então, quer dizer, pastor, que eu tenho autoridade espiritual? Sim, todos nós temos. Vamos para o texto de hoje, de Mateus capítulo 16. Mateus 16. Acompanhe comigo aí essa passagem bíblica de Mateus 16. Olha o que Jesus diz para Pedro. Quando Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus então disse bem assim para Pedro, versículo 18: agora eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, amados? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga aleluia. E ele diz mais: eu lhe darei o que, amados? As chaves, diga comigo, as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado aonde? No céu. E o que você desligar na terra será desligado aonde, amados? No céu. Então, nesse texto aqui, Jesus está falando sobre as chaves do reino dos céus. Ele diz bem assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. E essas chaves do reino dos céus não são aquelas chaves de que a igreja católica pintou no quadro de São Pedro, como se São Pedro fosse aquele que tivesse o quê? As chaves, né? Que fosse São Pedro aquele que determinasse a questão da chuva, porque tinha a chave, que São Pedro era aquele que determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque é ele quem tem a chave, e como ele é quem tem a chave, é ele quem deixa entrar onde? No céu. Não. Ele não disse que Pedro, eu estou te dando as chaves. Ele estava dizendo que ele estava dando as chaves para a igreja. Não era especificamente dando as chaves para Pedro, mas ele disse bem assim: para a igreja. E ele nem disse assim naquela ocasião: eu te dou. Ele disse o que? Eu te darei. Ele não disse eu te dou, ele disse eu te darei. Jesus estava dizendo para Pedro: eu te darei. Eu darei para a igreja as chaves. E uma dessas chaves se chama o que? Autoridade. Existem as chaves no reino de Deus, várias chaves no reino de Deus. Ele falou no plural: eu te darei as chaves. Uma chave é a autoridade, a outra chave é a oração, a outra chave é o sangue de Jesus, uma outra chave é o louvor. Então existem várias chaves no reino, como disse Jesus, no plural. Mas nós queremos falar hoje especificamente sobre a chave, que é a chave da autoridade. E muitas vezes os crentes pensam que eles não têm autoridade. Eles pensam que só quem tem autoridade para orar pelos enfermos são os pastores, ou os presbíteros, ou algumas pessoas específicas na igreja. Mas não foi isso que disse Jesus. Em Mateus capítulo 28, ele cumpriu o que ele disse para Pedro que faria. Em Mateus aqui no 16 ele diz: eu te darei as chaves. Mas em Mateus 28 ele diz para Pedro: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele disse no versículo 18: agora vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus agora estava dando de fato a autoridade que ele havia prometido em Mateus capítulo 16. Então, o que é que representa essa autoridade? O que é que eu posso fazer com essa autoridade? Ele disse bem assim: olha, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado aonde, amados? Nos céus. Então diga comigo, diga: eu tenho autoridade para ligar e desligar. Amém? Isso é autoridade para ligar e
desligar. E ele diz assim: aquilo que você ligar na terra vai ser ligado aonde? Nos céus. E o que você desligar na terra vai ser desligado aonde? Nos céus. Irmãos, olha que coisa gloriosa nós temos. Nós temos uma autoridade que é capaz de abrir as janelas dos céus e de fechar as portas do inferno. Quantos podem dizer amém? Amém? Diga: eu tenho autoridade para abrir as janelas dos céus e para fechar as portas do inferno. Aleluia! Então, amados, isso é algo muito glorioso. E nós, como cristãos, como igreja, nós precisamos andar nessa autoridade. Nós temos a autoridade para ordenar, para mandar as coisas ruins saírem da nossa vida. Nós temos autoridade. Tem alguma coisa ruim na sua vida, no seu caminho, tem alguma atividade do diabo, tem alguma coisa que o diabo está tentando fazer, tem alguma coisa que ele está tentando perturbar, você tem autoridade para mandar sair. Amém? Você tem autoridade. Tem uma confusão, tem um problema, você percebe que o diabo está cirandando alguma coisa na sua casa, na sua vida, na empresa, nos negócios. Você tem autoridade para tudo aquilo que for ruim sair. Amém? Só que muitas vezes a pessoa não exerce essa autoridade, não só para mandar sair as coisas ruins, mas também para chamar à existência as coisas boas. Diga: eu tenho autoridade para chamar à existência as coisas boas. Amém? Então você tem autoridade. Eu conheço pessoas que às vezes, quando está diante de uma situação difícil, elas se abatem, elas começam a chorar, como se o choro fosse resolver alguma coisa. Ah, mas Deus está vendo que eu estou precisando. E não é uma questão de Deus estar vendo. Deus quer que você use a fé e use a sua autoridade no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Uma vez eu viajei para o Rio de Janeiro, fui pregar no Rio. E quando desembarquei no aeroporto, no Galeão, eu falei: Senhor, qual é a missão que o Senhor tem para mim esses dias aqui no Rio de Janeiro? Eu passei quase 27 dias pregando no Rio de Janeiro, em várias igrejas. Em 27 dias eu preguei 32 vezes. Ministrei muito nesses dias. E quando eu desci no aeroporto, o Senhor disse bem assim para mim: você veio para esse lugar para liberar milagres. Aí eu falei: glória a Deus. E aí quando o irmão Marcos me pegou no carro, no aeroporto, no carro dele, da empresa, aí ele falou: e aí, Paraíba, qual foi a palavra que o Deus trouxe para você dessa vez, aqui para a gente? Eu disse: Deus me mandou para cá para liberar milagres para vocês. Aí ele disse: eu recebo em nome de Jesus. Foi ele acabar de dizer isso, o telefone dele tocou. Ligaram da concessionária para ele, dizendo: irmão Marcos, ou aliás, Marcos, Senhor Marcos, o seu carro está pronto, você pode vir pegar. Ele disse: como assim o meu carro está pronto? O carro zero que ele tinha acabado de comprar, e a promessa era de ser entregue no final do mês. Ele disse: mas como? Vocês disseram que só ia entregar o carro no final do mês. O rapaz disse: não, já pode vir pegar, o seu carro já está pronto. Ele parou assim e falou: rapaz, você já veio liberar milagre mesmo? Vamos agora para a concessionária. E nós fomos, e ali eu saí da concessionária dirigindo o carro zero dele e ele com o carro da empresa. Quando chegamos na casa dele, nos alegramos com aquele primeiro testemunho, e eu disse bem assim: aqui estamos para liberar milagres. A esposa dele tinha uma loja de produtos eletrônicos no Shopping Nova América. Ela disse: pastor, já que o senhor veio para liberar milagres, o senhor poderia ir na minha loja para poder orar e abençoar, porque eu estou com muita mercadoria em estoque. Eu falei: vamos na loja. Pegamos o carro, fomos na loja e saímos abençoando todas as gavetas aonde tinha material de estoque. Abençoamos, oramos, declaramos. Irmãos, durante aqueles dias que eu passei no Rio de Janeiro, aqueles 27 dias, a loja dela foi completamente zerada no seu estoque, porque eu sei do que Deus havia me ordenado,
para orar com autoridade. E em muitas igrejas aconteceram milagres, coisas foram acontecendo. E dentre esses dias que eles me acompanhavam para a gente ir para os cultos, eles tinham uma babá chamada Dona Maria. E essa mulher trabalhava com eles, e um dia, já no meio do mês, ela disse bem assim: o pastor Jairzinho veio para cá, Deus está usando ele para liberar milagres, já abençoou seu Marquinhos com o carro, já abençoou Dona Aninha vendendo o material da loja dela, mas eu, a serva de Deus, estou aqui e nada para mim. Deu assim uma meia murmuradinha, né? E eu disse: irmã Maria, Deus também vai fazer milagre na vida da senhora, continue crendo. E ela falou: amém, meu pastor, eu creio. E ali nós continuamos aqueles dias. Quando nós chegamos um dia depois do culto, lá estava a irmã Maria em prantos no apartamento. Irmã Maria, aconteceu? Ela: meu Deus, pastor, você não sabe o que Deus fez na minha vida. O que foi que Deus fez, Dona Maria? Ela disse: pastor, eu trabalhei em uma casa há muitos anos atrás, eu fui babá de 2 irmãs, e os pais dela morreram, os pais das meninas morreram. E a família decidiu que eu continuasse como babá, porque elas já tinham perdido os pais, e elas não queriam me demitir, porque senão a menina ia ficar sem referência, né? Assim, de alguém que desse amor para elas. Então, eu fiquei cuidando das meninas até que elas cresceram, eu fui babá delas. Só que depois eu perdi o contato e nunca mais a gente se falou. Pastor Jair, essa mulher ligou para cá hoje. Ela achou meu telefone e disse bem assim: Dona Maria, a senhora está em pé ou sentada? Ela disse bem assim: eu estou em pé. Ela disse: então sente. Ela disse: eu sentei. Ela disse bem assim: nós nunca vamos esquecer o que a senhora fez por a gente. Já tem muitos anos que eu quero abençoar a senhora, e eu já havia há muito tempo tentando achar o seu telefone, até que eu encontrei, e eu e a minha irmã decidimos abençoar a senhora. Eu me informei, eu sou uma juíza de direito hoje, e a minha irmã também é. Nós somos prósperas e nós queremos abençoar a senhora. A senhora já tem a sua casa própria? Ela disse bem assim: não. Ela disse: então a senhora vá na sua rua, procure a melhor casa da sua rua. Se não estiver à venda, diga que a senhora vai querer comprar, porque eu vou lhe dar essa casa. A melhor casa da rua vai ser a sua, e a minha irmã, ela vai dar para a senhora todos os móveis da casa. E ela começou a chorar. Eu disse: irmã Maria, olha aí, Deus guardando a bênção da senhora. Ela: meu Deus, o pastor veio liberar milagre mesmo. Então, amados, você tem autoridade. Não é só para mandar saírem as coisas ruins, mas também é para chamar à existência as coisas boas. Amém? Você pode ordenar em nome de Jesus. Você pode declarar que coisas boas virão sobre a sua vida. Você pode declarar em sua casa que imóveis serão trocados, que imóveis chegarão. Você pode declarar sobre os seus sonhos. Você pode declarar sobre aquilo que você crê. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós temos um casal de Curitiba que já veio aqui, Emerson e Fabiola. E quando eles vieram aqui, eles tinham desejo de engravidar e de ter um filho. E era um sonho deles e não conseguiam engravidar. E eu estava pregando uma vez em Curitiba, e eu ministrei sobre fé, e eu disse bem assim: fé tem ações correspondentes. E eu disse: se você tem fé que você vai ter um filho, você tem que comprar o berço, porque a fé tem ações correspondentes. Então prepare o quarto para a criança, compre o berço, compre alguma coisa que vai remeter. Ela disse: pastor, naquela noite quando o senhor falou isso, a ficha caiu, porque eu já vinha com aquela expectativa de engravidar, já havia perdido na gravidez, algumas gravidezes eu tinha perdido, e eu sempre que eu comprava as coisinhas, quando eu não conseguia engravidar, eu vendia assim: eu não quero mais. Mas a partir de hoje eu não vou vender mais, eu vou comprar o berço, eu vou comprar o carrinho, porque eu vou ser mãe. Eu falei: amém, faça isso, Fabiola. E Fabiola e Emerson mais uma vez engravidaram, e nasceu o Léo.
Um garoto lindo, extraordinário, elétrico, que é uma bênção. 2 Gustavo da vida. Uma bênção. E depois nasceu mais uma garota. Tem 2 filhos agora. Aquilo que não podia ter, agora tem. Isaías diz bem assim: cante alegremente, ó estéril. Você que não é mãe, você que não tem filho, cante, porque você vai ter muitos filhos. Aleluia! Você pode chamar a existência, amados, mas já chame se alegrando, já chame pela fé, já declare, já ordene. Você tem autoridade. Quantos podem dizer amém? Você tem autoridade para dizer assim: Senhor, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que eu vou ter um carro melhor. Hoje eu estou andando de bicicleta, mas eu declaro que eu vou ter meu carro próprio. Então você tem que declarar, você tem que chamar a existência, fazendo uso da autoridade, do nome de quem? Do nome de Jesus. Eu estou apenas dando a introdução, porque é isso que nós fazemos, abrindo as janelas dos céus. Nós temos autoridade para curar os enfermos, autoridade para curar os doentes, nós temos autoridade para expulsar os demônios. Quantos podem dizer amém? Diga: eu tenho autoridade para curar os enfermos, para curar os doentes, para expulsar demônios. Amém? Então, pastor, mas o endemoniado apareceu no meu caminho e ele falou algumas coisas. Não deixe o diabo falar, não deixe o demônio falar. Você tem autoridade para expulsar. No nome de quem? No nome de Jesus. Você tem autoridade para curar os enfermos e os doentes. Claro, se eles quiserem receber o quê? A cura. Se eles quiserem receber o quê? A oração. Se quiser receber a oração, você ore com autoridade. E quando você for orar por pessoas doentes, ou quando você for orar por pessoas enfermas, pastor Jair, qual é a diferença de pessoas doentes e pessoas enfermas? Não é a mesma coisa? Não. Isaías 53 diz que Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades distintas. Doenças é uma coisa, enfermidade outra coisa. Doença é tudo aquilo que clinicamente, cientificamente tem um nome. Um câncer é uma doença, diabetes é uma doença, tuberculose é uma doença. Tudo isso são o quê? Doenças. E o que é uma pessoa enferma? Uma pessoa enferma é aquela pessoa que está prostrada, que ela está fraca, que ela tem um problema e ninguém descobre o que ela tem. Ela faz exame na cabeça, mas não descobre o que tem. Faz um exame no corpo e não descobre o que tem, mas não consegue parar. Ela sente dores, sente aquele mal, tem aquele mal-estar, mas clinicamente não tem uma doença ali específica encontrada. Essa pessoa é uma pessoa que está o quê? Enferma. E normalmente por trás de toda enfermidade existe um espírito que faz com que a pessoa fique enferma. E necessariamente não quer dizer que essa pessoa que está enferma tem um demônio possuindo a vida dela. Porque um crente, ele pode estar enfermo, mas o crente não pode ser possesso por demônio, mas o crente pode ficar enfermo. Então, se o crente está enfermo e a enfermidade normalmente tem uma ação de um demônio por trás, então significa dizer que esse crente está sob o que? Opressão. O diabo está oprimindo a vida dele com essa enfermidade. Vocês lembram em Lucas daquela mulher que entrou no templo, que ela andava como, amados? Encurvada. Havia quantos anos? 38 anos. A mulher o quê? A mulher encurvada. E quando Jesus olhou para ela, diz que ele curou, diz que ele fez o quê? Que ele apenas ministrou sobre ela. Depois, quando ele é questionado sobre essa libertação,
Ele diz bem assim: ora, eu não deveria pôr em liberdade essa filha de Abraão, a quem o diabo a mantinha presa por mais de 30 anos? Então, essa mulher que andava encurvada, ela era uma mulher o quê? Enferma. Ela estava sendo oprimida por um espírito de enfermidade. Por isso, quando nós oramos pelos enfermos, pelos doentes, nós mandamos que saia todo espírito de enfermidade. Não quer dizer que ele está possuindo a pessoa, porque não pode possuir um crente, mas ele está oprimindo aquela pessoa, fazendo ela enfermar. Mas a questão é, a autoridade nós temos, tanto para curar os doentes, quanto para ministrar libertação para os enfermos. Quem pode dizer amém? Ou até mesmo se a pessoa estiver endemoniada, no caso de uma pessoa que não seja uma pessoa nascida de novo, e se essa pessoa estiver endemoniada, você também pode orar na autoridade do nome de Jesus e mandar o demônio partir em retirada, no nome de quem? De Jesus. E quando você vai expulsar o demônio, você não fica perguntando quem é, você veio da onde, estava fazendo o quê, qual é a sua identidade, o que é que você quer. Você não fica entrevistando ou dando ibope para demônio. Demônio você tem apenas que ordenar que ele saia, até porque aquilo que sai da boca dele não é verdade, porque ele é o quê? Mentiroso. Amém? Ele é mentiroso. Você também não pode se deixar ser intimidado. Eu já vi pessoas que foram expulsar o demônio e na hora o demônio falou. E o demônio disse: eu não vou sair não, porque você é isso, é isso, é isso. Olha, eu não vou sair não, porque você está tudo errado. Aí foi um pastor que uma vez havia jejuado. Ele tinha jejuado naquela manhã e ele estava fazendo alguma coisa na obra. Apareceu um endemoniado na vida dele, no caminho dele, e ele foi expulsar o demônio. Quando ele foi expulsar o demônio disse: eu não vou sair não, porque você disse que estava de jejum, mas o senhor comeu amendoim na feira. E agora? Aí o pastor disse: eita rapaz, é mesmo, eu estava de jejum, comi o amendoim. Mas o que foi que fez o pastor? Ele disse: você vai sair, é no nome de Jesus, não é por causa de amendoim nenhum. Vou mandar você sair, sai agora em nome de Jesus. Pronto, é assim. Amém? É assim. Agora, claro que nem todas as pessoas que às vezes têm algumas reações como se estivessem possessas, significa ser de fato demônio. Tem coisas que são obras da carne. Por exemplo, uma pastora que eu conheço, ela foi expulsar um demônio. E olha o que a pessoa disse. Quando ela encostou para expulsar o demônio da outra mulher, a mulher disse bem assim para ela: vixe, sai daqui com esse seu perfume de puta. Já pensou? Aí você acha que isso é uma coisa de demônio? Não é, isso é uma obra de quê? Da carne. E por pouco a pastora não entrou na carne. Disse: o quê? Você está me chamando de puta? Mas a pastora também sai da linha, né? Porque ela diz: já que não é demônio, é obra da carne, passa também na carne com ela. Mas a pastora se segurou e conseguiram ali conversar com aquela pessoa. E nem sempre é demônio, irmãos. Tem gente que tem obras da carne e a pessoa pensa que é demônio. Por isso que nós temos que pedir a Deus sempre o quê? Discernimento. Mas a questão é, nós temos autoridade para expulsar demônio. Quantos podem dizer amém? Amém. Para libertar os cativos. Nós temos autoridade para liberar milagres e para fazer cessar toda escassez. Você tem autoridade para fazer cessar toda escassez. Seja escassez na sua vida ou de alguém que lhe cerca, você tem a autoridade de chegar e ordenar em nome de Jesus. Eu repreendo toda a escassez nessa casa, nessa família. Eu declaro céus abertos, milagre, multiplicação em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga: eu tenho autoridade
E essa autoridade não é nossa na autoconfiança no nosso nome. Essa autoridade é no nome de quem? É no nome de Jesus. Porque o diabo sabe do poder que existe no nome de quem? De Jesus. Abra comigo Filipenses capítulo 2 e veja o que há investido no nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, quantos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz bem assim: por isso Deus fez o que, amados? O elevou ao lugar da mais alta honra, e lhe deu o que, amados? E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Diga aleluia! O nome de Jesus está acima de todo o nome. Diga comigo, o nome de Jesus está acima de todo nome. E ele diz: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então toda a autoridade o Pai condicionou, depositou, colocou, investiu, lacrou e colocou. Está tudo no nome de quem? De Jesus. E tudo que vocês fizerem no nome de Jesus, tudo que vocês declararem no nome de Jesus, o Pai vai atender. É por isso que nós não podemos, não devemos usarmos o nome de Jesus de uma maneira com brincadeiras, porque todas as vezes que você fala o nome de Jesus, o diabo já para pensando assim: o que é que ele vai mandar fazer? Ele já para poder saber se você vai dar alguma ordem. Os demônios já param, já ficam assim esperando o que é que você vai dizer, porque eles sabem da autoridade que há no nome de Jesus. Mas você precisa conhecer a autoridade que você tem no nome de quem? No nome de Jesus. A Bíblia mostra de uns homens em Atos que foram expulsar um demônio. 7 jovens, olha, 7 jovens para expulsar o quê? Um demônio de apenas um homem. E quando os 7 jovens foram expulsar o demônio, olha o que eles disseram. Disseram bem assim: nós expulsamos você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o endemoniado disse bem assim: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Aí eu acho que um olhou para o outro e disse: nós somos quem? Não sei não. Você é quem? Não, eu não sei. Tipo assim, vocês têm autoridade para isso? Vocês sabem o que vocês são em Deus? Vocês sabem o que vocês podem fazer? Não, a gente não sabe não. Por isso eu estou dizendo que é em nome de Paulo, a quem Paulo prega. Mas eu nem sei quem é esse Jesus. Sabe o que fez? O endemoniado tomou aquele homem com uma tamanha violência que o homem deu um couro no 7. O endemoniado deu um couro no 7. E os 7 fugiram, correram nu à terra. Olha o que é uma pessoa não saber a autoridade que tem no nome de Jesus. Mas Jesus, quando expulsou aquele endemoniado do Gadareno, que aquele homem estava sendo oprimido por uma legião, por mais de 2.000 demônios, Jesus sozinho colocou todos esses demônios para correr. E ele sabia quem ele era. Eu sou o Filho de Deus. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Diga: eu sou Filho do Deus vivo. Diga: eu sou Filho do Deus vivo. Diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Mais uma vez, diga: eu tenho autoridade. Amém? Então você tem autoridade. Eu quero que você entenda isso aqui, porque, irmãos, olhe, a autoridade que você tem é a que você tem.
A autoridade, ela não cresce. A autoridade não cresce. Tipo assim, quanto mais crente, quanto mais tempos de crente eu tiver, eu vou ter mais patente. Porque é assim no meio do militar, não é? Tem algum militar aqui além de Fábio? Fábio é assim, não é? Você também é militar, você é o quê? Qual é a sua patente? Soldado, patente. Fábio, qual é a sua patente? Sargento, pronto. Então, soldado, bota continência pro sargento. Amém? Aí, ó. Olha lá, como é, Fábio? Como é? Cadê soldado? Vai aí, soldado. Aí, pronto. Bateu continência. Deu assim? Soldado pro sargento. Na corporação, quanto mais tempo eles têm, mais aumenta o quê? A patente e o nível de quê? De autoridade, não é assim? Existem coisas que é da esfera dele, da esfera de Fábio, dos superiores a Fábio, e assim vai sucessivamente. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, com o passar do tempo, você não ganha mais patente para ter mais autoridade. A autoridade que você tem é a que você tem quando você se converteu, que Ele deu para você para usar no nome de Jesus. Agora, o que vai aumentar é o nível de operação de autoridade, conforme você conhece a palavra de Deus e desenvolve a sua fé. Então, quanto mais fé você tiver em Deus, mais conhecê-lo, mais você vai andar em autoridade. Porque não adianta você ficar lá, Deus me dê mais autoridade. Você não vai ver ninguém na Bíblia orando, pedindo para Deus dar mais o que? Autoridade. O que eles têm que fazer é exercer a autoridade no nome de quem? No nome de Jesus. E claro, quanto mais você conhece Deus, quanto mais você alicerça a sua vida na palavra dele, você então tem mais fé e consequentemente você anda em uma maior o quê? Autoridade. Hoje eu ando em uma autoridade maior, em um nível maior, não é porque eu sou pastor ou porque eu já tenho quase 30 anos de crente, é porque agora eu conheço mais a palavra de Deus, e conforme esse conhecimento aumenta, como diz em Daniel, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Diga, eu sei a autoridade que eu tenho em nome de Jesus. Então em Marcos capítulo 16, vamos ver lá por favor, Marcos 16, olha o que disse Jesus sobre a autoridade. Marcos 16, ele diz bem assim, versículo 15, Jesus então lhes disse, vão por todo o mundo e façam o que, amados? E preguem o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será o quê? Condenado. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Olha o que ele disse agora, em meu nome farão o que, amados? Expulsarão demônios. Diga, no nome de Jesus. Diga, eu posso colocar o demônio para correr. Você tem medo de demônio? Você tem medo de alguém endemoniado? Se você estiver no seu quarto, altas horas da noite, e sentir um negócio na cozinha, um barulho na cozinha, você vai correr para debaixo da cama? Você vai cobrir a cabeça toda? Você não vai ter nem coragem de abrir os olhos ou de sair? Ai meu Deus, o que é? É uma coisa ruim. Deve ser porque a casa está fechada. É uma presença maligna que eu estou sentindo. Perguntaram a um grande pregador da fé, bem assim para ele, o que você faria se você estivesse em um quarto escuro, com uma vela na mão, e o diabo aparecesse para você em sua frente? O que você faria? Ele disse bem assim, eu assopraria a vela e botava o diabo para correr. Esse mesmo pregador estava um dia no seu quarto orando,
E a sua esposa entrou desesperada no quarto e disse para ele: amor, amor, você pode vir na sala. Por quê? Ela disse: porque eu senti uma presença maligna. Eu acho que tem um demônio em nossa sala. Ele disse bem assim: pois eu vou continuar orando. Aqui no quarto tem alguém mais importante do que ele. Amém? Mas tem gente que vê o diabo em tudo, tem medo do diabo para tudo. É porque eu não vou passar ali não, porque tem uma encruzilhada. Eu não posso passar aqui não, porque ali tem uma cobra de macumba. Como o amado Robert e Cris, que moram ali vizinho a um terreiro de macumba onde eles moram, que tem sacrifício, que tem sangue, tem muita perturbação na rua. Eu disse: pronto, vocês agora estão lá, cheio de luz, cheio da palavra de Deus, e vocês vão orar e vão dizer: não vai descer desse terreiro hoje nenhum demônio hoje. Não vai descer nenhum terreno, não vai descer hoje. E eles já perceberam lá, eles, os vizinhos já perceberam. E tem dias que eles estão lá batendo o tambor, invocando, e os bichos não descem. E eles começam a perturbar eles, assim: vocês estão amarrando, é? Começam a falar com eles, porque é isso que o crente faz, amém? Aí a pessoa às vezes fala: eu vou sair do meu trabalho porque lá tem um endemoniado. Eu vou sair da minha rua porque ali tem um demônio. Eu vou sair dali porque ali tem um tambor que toca. Não, você é luz, você é autoridade. É você que tem que exercer a autoridade que você tem, em nome de Jesus. Amém? E botar para correr. Ele disse: autoridade para expulsar o que, amados? Demônio. Demônio. Se ele se manifestar no seu caminho, mande sair em nome de Jesus. Mande sair em nome de Jesus. E use a autoridade com autoridade. Não é naquela coisa mansa, negociando. Não vai sair não, é: olha, eu mandei. Olha, eu mandei. Não, não é assim. Porque o diabo percebe se você conhece o que você tem de autoridade ou não. Quem aqui tem cachorro? Cachorro. Tem cachorro. Não perguntei se você é parente de cachorro não, porque hoje parece que é assim, né? Hoje estão querendo botar o cachorro fazendo parte da família, não é? Não pode nem dizer que você tem. O termo hoje aqui, ele é o quê? Dos animais? Não, é pet, mas diz que você não é mais dono. Tutor. É tutor. Aí a mamãe está preocupada no programa de televisão, está preocupada porque o pet dela sumiu. A mamãe: mãe, você é uma cachorra, mãe de um cachorro. O papai está preocupado porque o pet dele desapareceu. Você é um cachorro? Não, amado, cachorro é cachorro. O Senhor, quando fez animal, fez animal. Quando fez o homem, a sua imagem e semelhança, e deu o nome: vaca, cachorro, galinha, papagaio. Cada coisa tem seu nome de animal, cada coisa é animal. Tem um reino animal, tem um reino dos homens, tem um reino dos anjos. Tudo é certo no reino de Deus, amém? Não embarca nessa não. Não embarca nessa não. Mas se você tem um animal, um cachorro, por exemplo, o animal percebe quando você fala com ele com autoridade ou não, sim ou não? O cachorro está perturbando na sala, e aí você fala: vai, bichinho, sai para lá. Ele vai sair? Não. Eu já mandei: saia. Ele vai sair? Não. Mas quando você bate o pé: o rapaz quer fora daqui agora, sai daqui. Ele sai gritando. Se for totozinho, tenta botar o rabinho entre as pernas e sai. O totozinho sai. Não é assim? E espiritualmente é a mesma coisa, amados. Amém? Você tem que falar com autoridade. Para expulsar demônio é com autoridade. Não é preciso gritar, mas o tom da voz é um tom de quem está mandando, ordenando, não está pedindo. Eu estou mandando: saia em nome de Jesus. É assim que você faz. Amém? É assim que você faz. Você não tem que ficar negociando. Você tem autoridade. Jesus, Ele ordenou. Ele ordenava em autoridade. Ele não pedia. Tinha até casos que quando ele chegava em um lugar e havia pessoas endemoniadas, os endemoniados já iam logo se rendendo
dizendo: oh Jesus, não nos perturbe, não nos mande para tal lugar, ainda não é o tempo, oh Jesus, não nos perturbe. E eles diziam assim: saia, saia e saia. Amém? Encontrava alguém endemoniado, saia. Era assim que ele fazia. Você vai ver lá em Marcos capítulo 9, quando tem aquele caso daquele garoto, que os pais levam o garoto para que os discípulos pudessem expulsar o demônio, porque o demônio tomava o menino em convulsão, e ele começava a entrar em convulsão, e ele caía, se cortava, se lançava no fogo, e era um espírito tentando levar aquele jovem a cometer suicídio. E o pai tentou levá-lo para que Jesus pudesse, os discípulos, expulsar o demônio, e diz assim a palavra: e os discípulos não puderam. E quando Jesus chega, ele pergunta, diz para o pai: há quanto ele está assim, há quanto tempo? E o pai relata: desde a infância ele fica assim, e relatou o que acontecia. Jesus, naquela hora, ele ordenou, disse assim: saia dele. Mandou sair. Aí diz bem assim a palavra, que quando Jesus ordenou, o jovem caiu, debateu-se no chão, e algumas pessoas pensavam que ele estava até morto. Mas Jesus não mudou a sua postura. Quando ele viu aquele jovem se debatendo, ele não foi lá expulsar de novo, porque ele já havia dado a ordem. Você só dá a ordem uma vez. Você só ordena uma vez. E depois que você ordena para o demônio sair, ele não tem outra chance a não ser sair. Quando ele expulsou do gadareno, ele disse bem assim: nos mande ir para os porcos. A questão não era se eles iriam sair ou não, era para onde eles iriam. Olha que ele já sabia que ia ter que sair. Estava procurando só o quê? Um endereço. É assim que você tem que fazer: mandar sair e ponto final. Pastor, e quem tem autoridade? Desde o novo convertido ao crente velho. E a idade, tem alguma idade? Desde a criança, desde que ela conheça o que ela tem em nome de Jesus, até o mais velho. E crianças podem expulsar demônio se souber da autoridade que tem? Sim. Sim. Se souber a autoridade, sim. Quantos aqui têm autoridade? Diga: eu tenho autoridade. Diga: para repreender, para expulsar, no nome de Jesus. Mas a autoridade não é só para expulsar demônios. A autoridade também é para você lidar com situações, até mesmo de adversidades na vida. Jesus, quando ele se deparou, quando ele estava com os discípulos no barco, a Bíblia diz que quando ele estava ali no barco com os discípulos, ele ordenou a tempestade. Observe que os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus. Jesus estava fazendo o que, amados? Dormindo. E os discípulos na maior agonia. Provavelmente nenhum dos discípulos orou repreendendo o que? A tempestade. Era a água entrando com a tempestade e eles tirando, botando o barco, tirando com o balde, tirando de alguma forma, a água entrando e eles tirando, mas não estava dando conta. Aí então eles despertam e falam: mestre, não te importa que a gente pereça, não? A tempestade está aí, a água está entrando, o senhor está aí dormindo. Aí Jesus acorda e faz o que, amados? Ele acorda e faz o que? Ele simplesmente acorda e diz bem assim: o Pai está no controle, e volta a dormir. Você sabe que é assim que muita gente faz? Com as adversidades assolando a vida, e a pessoa só: Deus está no controle, Deus está no controle. Você nunca vai ouvir essa expressão minha: Deus está no controle, Deus está no comando. Eu creio que Deus é soberano, sim, mas eu creio que é a minha fé, é a sua fé que aciona a soberania dEle.
E não é uma questão de que Deus está no controle e você fica dormindo, não. Jesus não ficou deitado, o Pai está no controle. Se o barco afundar, afundou, e eu morri, pronto. É isso? Tem gente que faz assim. A tempestade está assolando a vida, a casa, a família, mas Deus está no controle. Toda prova, Ele só dá a prova até a gente suportar. É ignorância. Isso é ignorância. Jesus levantou, disse: ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E Ele então vira para a tempestade e diz o que? Vento e mar, faça o que? Aquieta-se. E na mesma hora aconteceu o que, amados? Tudo se aquietou. E os discípulos se admiraram e disseram: eita, olha, menino, mas rapaz, olha, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa admiração mostra que quando eles pediram a ajuda de Jesus, a perspectiva deles não era que Jesus ordenasse contra o vento e contra o mar. Eles esperavam que Ele ajudasse também a pegar um balde e colocar água para fora, porque eles ficaram admirados. Então não era a expectativa deles. Porque quando você tem expectativa por algo, aquilo acontece, você se alegra, fala: eu sabia que Ele ia fazer alguma coisa, amém? Eles ficaram admirados. E tem muita gente que é assim, às vezes está pensando que Deus quer pegar no barco com você, pegar no remo com você, mas Ele quer que você use a sua autoridade. Ele quer que você levante no seu cenário, na sua casa, na adversidade, na escassez, na fome, na falta, nas dívidas, na doença, e diga: diabo, saia em nome de Jesus. Toda circunstância saia em nome de Jesus. É você quem tem que ordenar. Mas pastor, para uma coisa da natureza, sim. Marcos 11, 23, o que foi que ele disse? Se você tiver fé, pode dizer o quê? A este monte, erga-te e lança-te daqui para colar, e assim será. Se você tiver fé, é assim que vai ser. É você quem vai remover os obstáculos. Ele não disse bem assim, que se você tiver fé, eu vou descer e vou mover a montanha. Ele disse: não, se você tiver fé, é você quem vai dizer à montanha: saia, e ela vai sair. Amém? Pare de ficar colocando a coisa para Deus, quando Deus deu para você a autoridade para você fazer, para você exercer a autoridade em nome de Jesus. Kenneth Reagan conta no seu livro sobre autoridade uma visão que ele teve. Nessa visão ele estava no céu falando com Jesus, e enquanto ele falava com Jesus, nessa visão no céu apareceu um macaco, que esse macaco na visão simbolizava o demônio. Não estou dizendo que os macacos são demônios, para ninguém depois não pegar o vídeo e processar a igreja, né? Porque hoje é assim. Ele entendeu que esse macaco era um demônio, e ele conversando com Jesus, e o macaco fazendo as palhaçadas para distrair ele. Mas como ele estava falando com Jesus, ele esperava que Jesus fizesse o quê? Repreendesse o macaco, aquele demônio. E ele continuou conversando e se incomodando, até que uma hora ele falou assim: ô Jesus, o senhor não vai repreender esse macaco não? Ele está atrapalhando a gente. Aí ele disse bem assim: a autoridade é sua, é você que tem que expulsar. Amém? A autoridade é sua, é você que tem que expulsar. Aí ele entendeu que ele estava esperando por Jesus, mas Jesus estava esperando por ele. Tem coisas na sua vida que é você que tem que levantar a voz e ordenar em nome de Jesus. Seja qual for a circunstância, diga: eu tenho autoridade. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3:8, diz bem assim, 1 João 3:8: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê, amados? Para desfazer
as obras do diabo. Amém? Diga: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você acordar e tiver um despacho na frente da sua casa, você vai fazer? Hã? Se você acordar e tiver um despacho na frente da sua casa, se você chegar e tiver um despacho na frente da sua empresa, olhe, pense numa coisa que me deixa revoltado, com a revolta santa, é quando eu vejo um crente dizer bem assim: ai pastor, eu estou passando por uma luta. Pastor, será que é macumba que fizeram contra mim? Rapaz, isso me dá uma alergia espiritual. Como assim? É porque, olha, tem uma pessoa no meu trabalho, tem uma pessoa assim, a pessoa fala uma coisa mal resolvida, e só pode ser macumba. Aí teve um profeta que revelou e disse que tinha uma macumba. E às vezes essas revelações é para manter você preso a ele, dependente dele, do profeta, do falso profeta. E quando a pessoa vem com essas conversas para mim, eu digo bem assim: peraí, então você está me dizendo que você está se sentindo assim ou está assim porque tem alguém fez uma macumba? Então quer dizer que a macumba é mais forte do que Deus em você? A palavra diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que você serve. Que se você estiver assim por causa de uma macumba, eu vou virar macumbeiro, porque então a macumba tem mais poder do que Deus, porque é assim que funciona. Nós estamos no reino de Deus, com autoridade para desfazer as obras de quem? Do diabo. Então você não tem que ter medo de macumba. Se alguém botar uma galinha, um despacho na sua casa lá, você fala bem assim: na próxima vez manda galinha assada. Se botar cachaça, fala: eu não bebo cachaça, bota o suco de uva. Se mandar uma vela, guarde as velas, limpe as velas. Não vá comer a farofa, porque nós não podemos comer nada consagrado, alimentos consagrados. Mas você tem autoridade para pegar e dar um chute naquilo e falar: vai-te embora em nome de Jesus. Ai pastor, e você vai dar um chute nesse despacho da macumba, e se quebrar o pé? Como é que é, irmãos? Como é que é? Eu fui uma vez orar com o irmão no Morro na Terra Dura. Eu era da Shalom, lá a Mônica. E aí Robert conheceu lá o amado pastor Jean, esposo da Marluz. E eu estava um dia orando na igreja. O Senhor disse assim para mim, lá na Shalom, eu não tinha palavra da fé ainda. E o Senhor disse assim para mim: vá no morro agora de noite, na Terra Dura. Aí eu falei: Jean, o Senhor falou comigo para ir lá no morro, na Terra Dura, agora de noite, orar. Você vai comigo? Aí ele: vou pastor, eu vou com o senhor. Eu falei: então vamos lá, preciso de um companheiro. E nós fomos juntos. Encostamos o carro embaixo, subimos o morro, tarde da noite, na Terra Dura, depois de Santa Maria, né? E aí nós fomos lá orar. E eu comecei a orar, orando em línguas, orando, indo de um lado para outro, orando. E depois eu fui caminhando, bem para a beira do monte. E quando eu cheguei bem no cantinho assim, aí lá tinha um despacho. Aí eu: Jean, vem cá. Ele veio. Falei: olha aqui, olha. Agora eu entendi porque foi que Deus mandou a gente vir para cá. O Senhor nos mandou vir para cá para desfazer isso daqui, olha. Vamos desfazer agora. Aí oramos, repreendemos, desfazemos. Aí eu disse: e o bichinho está no lugar certo, está bem no cantinho do morro. Aí eu dei 2 passos atrás. Vai fazer o quê? Eu falei: vou dar um chute. Rapaz, melhor não chutar não, rapaz. Isso aí, só uma pariu, rapaz. Só estamos nós dois aqui de noite, rapaz, deste medo, rapaz. Eu pá, dei aquele chute, desceu tudo ali abaixo. Aí nós fomos. Falei: agora vamos embora. Já fizemos o que tinha que fazer. Deus só mandou a gente para aqui. A gente vai descendo o morro. Esse irmão Jean tropeça e ele cai e sai rolando o morro abaixo.
Jean, Jean, aquela coisa escura, o morro, né? Jean, Jean, Jean. Aí peguei ele, você tá bem, rapaz? Eu avisei para o senhor. Eu avisei para o senhor não chutar aquele negócio, tá vendo aí? Eu, rapaz, deixa de medo, rapaz. Você tropeçou, você não viu, rapaz. Você quer dizer que foi o demônio, rapaz? Aí outro dia uma irmã falou comigo, não está mais aqui na igreja, preocupada, porque ela disse que estava andando na rua e ela sentiu mesmo que o demônio empurrou ela assim, e ela caiu. Falei, minha filha, você está muito ruim da fé então, porque a palavra diz que nós estamos aqui cercados pelos anjos do Senhor. Ao nosso derredor sim, existem demônios, mas os anjos estão aqui. Eu não acredito, não tem fundamento bíblico nenhum para dizer, e eu senti que o diabo veio e me deu um tapa na minha careca logo. Aí o diabo me deu um tapa, o diabo foi, eu senti aquela coisa aqui, e depois daquele negócio você sentiu uma dor aqui. Eu até creio que a dor é obra do diabo, mas eu não creio que o diabo, um ser espiritual, tem poder para tocar ou para empurrar você. Senão, o crente não podia andar perto de um trilho de trem, o crente não podia andar perto de uma calçada, não podia andar perto de uma pista de carro, porque de repente ele vai aqui e o diabo vai e empurra. Porque o diabo a todo tempo quer matar, roubar e destruir. Então ele não tem poder, ele pode tentar. Diz que ele fica rugindo como um leão, procurando o quê? Uma brecha. Então se você está alinhado com Deus, firmado na palavra, ele pode se levantar, mas ele cai. A Bíblia diz que ele é como um leão, porque se ele tentar miar, o leão vai rugir. Quantos podem dizer amém? Diga, eu tenho autoridade. Diga, para expulsar demônios e para desfazer as obras do diabo. Essa autoridade, irmãos, que nós temos em Cristo, como eu disse, para curar os enfermos, para curar os doentes, essa autoridade também vai nos fazer andar em obras maiores do que andou Jesus. Mas nós temos que sair da passividade. O crente, ele é muito passivo às vezes. As coisas estão acontecendo e ele está assim. Quando Deus quer, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz, né? Porque Deus é Deus, né? Deus não brinca não. Quando ele quer, ele quer. Quando ele não quer, ele não quer. E fica nessa passividade, irmãos. Saia da passividade. Jesus disse em João: aquele que crê em mim fará obras maiores. Diga, eu vou fazer obras maiores. Diga, eu vou anunciar o evangelho com poder, curar os enfermos com poder, expulsar os demônios com poder. Amém? Com poder. Agora, quando você trata, e eu estou vendo que a pregação está fluindo para essa questão de expulsar demônio. Quando você trata de expulsar demônios, tem situações que você tem que ver se a pessoa quer ser liberta. Jesus, ele não saiu expulsando demônios aleatoriamente. Normalmente, ou o endemoniado chegou até ele, levado por alguém, ou ele se deparou circunstancialmente com aquele endemoniado. Porque ele sabe, e a Bíblia diz, que quando o diabo sai de alguém, quando ele é expulso e sai, ele faz o quê? Ele vai dar um rolé, ele vai dar uma volta, uma passeada. Passa um tempo e o diabo sai. Mas quando ele volta, encontra aquela casa o quê? Vazia, arrumada e vazia, ele faz o quê? Ele bota para habitar 7 demônios, e o estado daquela pessoa passa a ser pior do que antes. Por isso, quando a gente expulsa o demônio de alguém, a gente tem que ensinar para a pessoa que ela precisa aceitar Jesus para preencher essa casa com o Espírito Santo.
E passado esse tempo, quando o diabo volta e chega lá, ele encontra quem? O Espírito Santo habitando aí dentro. Ele fala: aqui eu não posso mais entrar. Ele pode tentar perturbar, mas entrar nunca mais. É por isso que eu creio que um crente genuinamente nascido de novo, ele jamais pode ser possesso por um demônio, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Mas o crente nascido de novo, que tem o Espírito Santo, se não andar na palavra, ele pode ser opresso por um demônio. O demônio pode oprimir a sua mente, de tal maneira que ele pode falar até e ter reações no corpo como se estivesse possesso, mas o demônio não está dentro dele, apenas está aprisionando a sua mente. E aí é importante que quando você vai orar por um crente que está passando por uma situação assim, você saber muito bem discernir. E por isso que nós não oramos ou repreendemos demônios orando em línguas. Tem gente que se empolga na hora e vai expulsar um demônio de alguém orando em línguas, porque ele pensa que ao orar em línguas, ele está orando com mais o que? Autoridade. Aí lá está o endemoniado se debatendo ou falando alguma asneira, e ele está lá, o diabo está assim, ele está dizendo o que mesmo? Não estou entendendo nada. É para sair, é para ficar, é para ir para onde? Não estou entendendo. E a pessoa lá, o diabo, você quer o que mesmo? Não estou entendendo. Então, diabo nenhum vai sair com um crente orando em línguas. Você pode orar em línguas antes de falar com o endemoniado, para pedir a Deus discernimento. Falar: Senhor, me dê discernimento dessa situação. Um pastor amigo meu de Ilhéus foi chamado para ir numa casa orar por uma jovem que inclusive andava na igreja, estava na igreja, e essa jovem já estava há mais de 10 dias no quarto, sem sair de casa, endemoniada. Qualquer um que entrasse lá, ela jogava coisa em cima. Os pais colocavam a comida, abriam a porta e botavam a comida para ela, com medo, porque ela estava agressiva. E aí chamaram algumas pessoas de outras igrejas para irem orar. E quando abria a porta, ela dava aquele escândalo, fazia aquela coisa toda, e as pessoas corriam com medo. Mas, rapaz, aí cada um dizia uma coisa: aí é uma legião, aí é um negócio complicado, nunca vi. E chamaram esse pastor chamado Gilmar Bonfim, que eu estive pregando na igreja dele lá em Ilhéus, e ele foi. Quando ele chegou, relataram, ele orou, aí ele disse: eu vou entrar no quarto. Quando abriu a porta, ela começou a gritar, parecia aquele endemoniado mesmo, com a legião. O Espírito Santo disse dentro do coração do pastor, disse: não tem demônio nenhum aí, ela é grávida e está com medo de contar para os pais. Ele fechou a porta e disse bem assim: filha, eu estou aqui para te ajudar. Deus acabou de me revelar que você está grávida. Ela começou a chorar. Eu vou te ajudar, eu vou conversar com seus pais. Pare com isso agora. Pode parar. Você não tem demônio nenhum. E tem comportamento, às vezes, de filhos, como se tivesse endemoniado, que é para chamar atenção. Às vezes é obra da carne. Porque até a palavra fala que uma das obras da carne é gritaria, cólera, ira. E a pessoa pode estar agindo debaixo de ira, pensando que ali é o quê? É um demônio. E não é um demônio. E não era isso. Era uma questão de que ela estava o quê? Grávida. Mas se o pastor fosse lá e colocasse as mãos, ia ser o quê, amados? Ia ser mais um na fila. Diga, seria mais um na fila. Então você tem que pedir o quê? Discernimento. A Bíblia narra de um episódio de Paulo, que estava pregando o evangelho em uma cidade. E todas as vezes quando ele ia para o templo, uma jovem que era adivinha, dizia bem assim: esses homens são homens de Deus. Esses homens anunciam o caminho da salvação.
Aqui são homens de Deus, e diz-me assim, que ela fez isso há alguns dias, até que um dia, Paulo estava indo novamente pregar a palavra, a jovem começou a falar essas coisas, Paulo voltou-se para ela e disse assim, espírito imundo, eu ordeno que você saia dela agora, em nome de Jesus. E a jovem foi o quê? Liberta. Por que Paulo não expulsou no primeiro dia? Porque ele não tinha discernimento se tratava de quê? De um caso de possessão ou não. Por isso que é muito importante você orar, ter uma vida consagrada, para você ter mais sensibilidade, e não é para ter mais autoridade, mas é para ter mais sensibilidade, para exercer a sua autoridade. Senão você vai estar às vezes repreendendo o demônio por uma coisa que na verdade não tem demônio nenhum ali. Quantos estão entendendo? Diga, eu tenho autoridade e eu vou exercê-la em nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então toda vez que se deparar com adversidade, você pode falar, eu ordeno no nome de Jesus. Amém? Já tivemos casos em casa da nossa máquina de lavar quebrar e Sandra colocar as mãos na máquina, não tínhamos dinheiro para consertar e a máquina voltar a funcionar. Já tivemos caso da geladeira quebrar, parar de funcionar, não temos dinheiro para consertar, Sandra orar, ordenar e a geladeira voltar a funcionar. A autoridade no nome de quem? De Jesus. Agora não quer dizer com isso que você tem condições para consertar, vai ficar lá em nome de Jesus, funciona em nome de Jesus, não quero gastar esse dinheiro não, né? Existem coisas que você pode resolver, mas há uma circunstância, tem hora que você tem que sair da passividade e partir para uma esfera o quê? Espiritual, e exercer a sua autoridade. Às vezes situações com crianças, pastor, crianças podem ser possessas? Eu creio que não, mas eu creio que crianças podem ser perturbadas e serem opressas. Eu já vi muitas crianças opressas, com aquele choro que não para, com aquele grito, com aquele descontrole que não para. E quando se deparar com uma coisa dessa, com o seu filho, com a sua filha, você pode orar em nome de Jesus. Você pode orar, dizer em nome de Jesus, toda perturbação da vida do meu filho, eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque a criança não tem fé para se expressar. A criança está debaixo da fé de quem? Dos pais. Então muitas vezes o diabo, ele não pode atingir você, e vai tentar atingir a criança que é frágil e está perto de quem? De você. Porque se ele atingir o seu filho, acaba atingindo você o quê? Indiretamente. E muitas vezes você tem que repreender. Tem 2 filhos, às vezes está com muita briga, muita contenda, muito entre eles, aquela coisa, briga. E você vai gritar, vai tornar aquela coisa, você tem que parar, chamar os 2, falar, eu repreendo agora o espírito de contenda dentro da minha casa, em vocês 2, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E perceber por aonde é que o Espírito está entrando para atuar. Quando os 2 eram pequenos, Felipe e Henrique, acontecia muito com os jogos na época. Quando eles ficavam muito no PlayStation, naqueles jogos que era só briga, não sei o nome, qual era o nome? Nem lembra mais. Os jogos dos 2, muita briga dos 2. A gente orava, repreendia, deixava uma semana sem usar o PlayStation. Era impressionante. A paz reinava entre eles, porque era uma ação o quê? Espiritual. Às vezes tem objetos que são consagrados e você tem que discernir.
coisas que podem entrar consagrado na sua casa, e você tem que discernir para saber do que se trata. Nem tudo que entra é consagrado, mas tudo que entra tem que ser consagrado a Deus. E às vezes as pessoas ganham coisas para os filhos que não ora, não repreende. E às vezes você está ganhando uma coisa que foi consagrado a demônio, e você tem que repreender, você tem que consagrar tudo que chega na sua casa. Mas também, nem tudo que acontece na sua casa é o que? É demônio. Uma vez morávamos em Natal, e Felipe ganhou um brinquedo. E esse brinquedo era um boneco, desses bonecos que, com caveira, aquele negócio assim. Isso aqui é um demôniozinho mesmo. Só falta falar, ter vida, né? E Felipe ganhou esse brinquedo. Quando voltávamos da escola, ele empolgado com o brinquedo, aí eu disse bem assim no carro: Felipe, esse brinquedo não é de Deus. Ah, pai, poxa, por que eu ganhei? Eu digo: esse brinquedo não é bom, filho. Olhe para a imagem desse brinquedo. Olha que brinquedo aí cheio de as unhas, aqueles negócios, caveira e tal. Isso aqui não é imagem boa não, filho. Filho, isso aqui não é bom para você não. Mas eu ganhei, pai. Eu disse: filho, não é bom para você. Vamos jogar fora. Aí silenciei no carro, continuamos andando. Daqui a pouco eu vi passar uma perna do boneco pela janela do carro. Fup! A cabeça passar pelo outro lado. Oxente. Aí eu voltei: Felipe, o que aconteceu? Aí ele disse: pai, o Espírito Santo falou comigo. Não sei se você vai lembrar. O Espírito Santo falou comigo e disse bem assim: se você me ama, jogue fora. E eu estou jogando fora agora, pai. Estou jogando fora. E eu estou jogando fora na pista para ninguém pegar e brincar, porque vai ser difícil ter que sair catando os pedaços por aí, né? Então ele saiu jogando a cabeça de um lugar, o braço no outro, a perna no outro, o trajeto todo, para poder espalhar o brinquedo, né? E ele fez isso. Uma vez uma médica me pediu que eu fosse orar na casa dela pela filha dela, porque a filha não conseguia dormir no quarto. E eu fui lá orar. E eu orei no quarto, e orei. Ela falou: e aí, pastor, viu o quê? Eu digo: não vi nada, irmão, não tive nenhum discernimento não. O quarto cheio de brinquedo. Ela pegou uma boneca: pastor, e essa boneca aqui? Eu falei: irmão, não vejo nada. Pastor, essa boneca tem demônio, pastor. Eu: irmão, não estou vendo não, irmão. E eu comigo já assim: meu Deus, será que eu não estou espiritual, estou discernindo nada? Pastor, olhe direito. E eu olhei: e você está vendo o quê? Nada. Pastor, tem demônio. Eu falei: irmão, não tem não, irmão. Porque tem gente também que vê demônio em tudo. Em tudo é demônio. Aí uma roupa é demônio, um sapato é um demônio. Não. Você tem que ter discernimento. Aquilo que é, o Espírito Santo vai colocar no seu coração aquele incômodo. Toda vez que você olhar, você vai sentir o quê? Uma inquietação. Seja um objeto em casa, seja alguma coisa. Toda vez que você vai olhar, vai se sentir uma inquietação. Só não pelo marido, tá certo? Nem pela mulher. Essa benção aqui, né? Não. Mas se tiver alguma coisa, você está percebendo, aí você ora e Deus vai revelar. Eu fui pregar uma vez, eu concluí com isso, pode vir o louvor. Eu fui pregar uma vez numa cidade de Barreiras, numa aldeia de pescadores em Barreiras, em Alagoas, perto de Cururipe. Não sei se alguém conhece aqui esse lugar. E quando eu fui pregar nesse lugar, tinha uma senhora chamada Dona Lourdes. Essa mulher sofria de asma. E vários pastores tinham ido orar na casa dela contra essa asma que ela sofria. E naquele dia, enquanto a gente orava na casa dela, eu olhei para um quadro na parede e o Senhor falou comigo e disse assim: tem alguma coisa com esse quadro? Aí eu falei: Dona Lourdes, tem quanto tempo que esse quadro está em sua casa? Ela parou e disse: eu não lembro. Eu falei: tem alguma coisa. A figura do quadro era uma imagem abstrata, colorida. Não tinha uma forma específica. Era algo abstrato. E eu disse para ela: irmã Lourdes, você ganhou de quem?
Ela disse: eu ganhei de uma índia. Aí a mulher me deu esse quadro. Aí eu falei: podemos abrir? Ela falou: pode. Aí abrimos o quadro, tiramos a moldura. Quando afastamos a parte dessa massa, que era uma massa em alto relevo, quando afastamos essa massa por trás do quadro, essa massa não era uma massa, era cabelo. Era um monte de cabelo, e sobre esse cabelo, essa massa, com essa cor, colorido, formava uma imagem abstrata. Aí ela disse: agora eu estou lembrado. Desde quando esse quadro entrou na minha casa, eu passei a sentir asmas. Ela era uma crente. Bom, pastor, mas o senhor disse no início que uma coisa do diabo não pode atingir o crente. Mas ela permitiu que aquele objeto entrasse aonde? Na sua casa. E na sua casa é você quem tem o quê? Autoridade. Então, quando você discernir alguma coisa, repreenda. Nós oramos, repreendemos. Ela jogou o quadro fora e nunca mais essa mulher teve asma. Por quê? Porque aquele objeto consagrado estava dentro da casa dela, e por ali o diabo fazia o que? Com que ela ficasse enferma, doente, oprimindo a vida dela. Quantos podem dizer amém? Então diga: eu vou exercer a minha autoridade em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.